A palavra de Deus é fiel e verdadeira e ela se cumpre no determinado tempo que Deus já tem pré-ordenado. Estudando passagens do Velho Testamento, nós enxergamos, vemos, recebemos a revelação das Escrituras Sagradas, que foram escritas há milhares de anos, mas que a cada dia tem o seu fiel cumprimento. O livro dos Salmos, grande parte do seu conteúdo literário, fala sobre o futuro, fala a respeito da escatologia dos últimos tempos. Eu quero refletir com você sobre os Salmos 12, versículos 5, 6, 7 e 8. Versículo 5. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei em salvo aquele para quem os ímpios assopram. 6. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Tu nos guardas, Senhor, desta geração, nos livrará para sempre. 8. Os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Esta revelação bíblica nos mostra a visão que o rei Davi estava tendo ali na sua geração. O que estava realmente acontecendo no seu tempo, mas também a Escritura mostra os dias futuros. E meditando nesta passagem bíblica, as Escrituras são mais do que atuais. Eis porque se diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Versículo 5. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei em salvo aquele para quem eles assopram. O salmista provavelmente já estava no final do seu reinado. Há quem diga que Davi já não tinha mais controle sobre Israel, Jerusalém. Os seus filhos já estavam em pé de guerra para tomar o governo de Israel da mão de Davi. Davi foi compassivo, misericordioso com os mais pobres da sua nação, mas os seus filhos tinham outras visões. E o texto bíblico coloca as palavras na boca de Deus como sendo a própria voz de Deus, a palavra de Deus,
falando nestes assuntos tão importantes para a época e para os dias de hoje. Deus vê aqueles que são necessitados. E as Escrituras diz que Deus constitui as autoridades para funções específicas, e uma das funções das autoridades constituídas é direcionar os recursos públicos para ajudar, para proporcionar o bem-estar dos que mais precisam. E vendo Deus que as autoridades, e podemos trazer para os dias de hoje, não cumprindo o seu papel social em ajudar os que mais precisam, aí Deus diz: me levantarei agora, diz o Senhor, porei em salvo aquele para quem eles assopram. Os primeiros 4 versículos deste Salmo 12 fala sobre os ímpios usando a sua voz, a sua fala, para enganar aos pobres, aos necessitados, aos eleitores, aqueles que esperam da classe política ações positivas. E o texto sagrado diz: as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinadas em forno de barro, purificada 7 vezes. Essa profecia, ela vai se cumprir nos últimos dias. É um salmo profético, em que Deus diz: eu vou me levantar em favor do pobre, do necessitado. Isso nos faz ter a visão, a compreensão, o entendimento de que aquelas autoridades que não cumpriram seu papel social em prol dos que mais precisam, cairão, porque a potente mão de Deus vai trabalhar para tirar de posições elevadas aqueles que não têm misericórdia nem compaixão dos que mais precisam, dos pobres, dos necessitados, dos trabalhadores. Versículo 7. Aí Davi toma a palavra para si: tu nos guardarás, Senhor, desta geração, nos livrará para sempre. Era a visão de Davi, é a nossa visão nos dias de hoje. Há um clamor social, pedindo a Deus, a igreja está clamando, pedindo a Deus as devidas providências para tirar do trono político, do trono do poder econômico, aqueles que não cumprem as suas missões determinadas por Deus, porque Deus não tem missões apenas para aqueles que são ministros do Evangelho. Não. O reino de Deus é muito além, muito além. O reino de Deus fala sobre a política. A Bíblia fala sobre a política desde o seu primeiro livro até o último livro. E principalmente o último livro que fala sobre os dias de hoje. Versículo 8. Os ímpios circulam por todas as partes. Quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Esse ponto nos chama a atenção para a escolha da classe política que nos representam. O eleitor tem que ficar atento na hora de votar em determinadas personagens políticas. Já se diz que o povo tem o governo que merece, e são justamente as escolhas erradas
que criam lideranças sem compromisso social com os que mais precisam.